Oi, gente, eu sou a Jane. Hoje eu vim com novidades. Tenho um microfone aqui, tô muito feliz. Comprei um ring light também com um tripézinho. Então, assim, tô me sentindo muito blogueira profissional. Mas eu acho que vai melhorar a qualidade do vídeo. Tô bem feliz de ter feito essas comprinhas. Vamos ver, vamos descobrir depois da edição, né? Depois de postar como é que vai ficar isso. Mas vamos para o que interessa, que hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no primeiro trimestre de 2026. Então, um pouquinho atrasado, que já estamos aí quase em maio, né? Mas vamos lá. Eu li 12 livros. Eu li alguns por causa do Clube do Livro, outros eu li por conta própria, eu li alguns em inglês e português, mas eu vou falar um pouquinho de como foi cada um e contar para vocês o que eu li. Eu acho que assim também a gente vai descobrindo, vocês vão descobrindo se o gosto de vocês parece com o meu, se as coisas que eu recomendo ou que eu gosto ou que eu não gosto são as mesmas que vocês, enfim. O primeiro livro que eu li esse ano foi My Friends, do Fredrik Backman. O nome do livro é Meus Amigos. Eu imagino que seja, não tenho certeza se tem a versão traduzida ainda, mas foi um livro que foi lançado no ano passado, e aí eu acabei lendo em inglês mesmo, e eu tenho uma sinopse de uma frase de cada um dos livros para ler, para dar uma ideia do que é a história do livro. Uma adolescente em luto descobre uma pintura famosa e parte numa jornada para entender a história dos amigos de infância que a inspiraram a pintura. Já tinha lido Gente Ansiosa, do Fredrik Backman, e eu tinha amado. Eu acho que eu ainda prefiro Gente Ansiosa, mas eu tava muito ansiosa para ler esse livro My Friends, e eu gostei muito, assim, é uma leitura que flui muito para mim, e acho que confirmou que esse autor e esse tipo de livro é uma leitura que eu gosto muito de ler. É uma comédia com aventura e tem um pouco de drama, e tem pessoas que acabam se tornando meio família ali, mesmo sem serem família de verdade. Então acaba sendo sobre uma amizade que extrapola a amizade. Eu gostei muito, tanto de Gente Ansiosa, que eu li no ano passado, se eu não me engano, quanto de My Friends, que é esse livro que eu terminei de ler em janeiro. E tô louca pra ler outros livros do autor também. Acho que esse ano vai ter mais aí, porque é uma leitura que eu realmente gosto muito de fazer. Inclusive, eu li uma leitura parecida que depois eu vou falar, que também gostei muito, e é do mesmo tipo de livro, assim. Então, eu tô descobrindo que esse tipo de livro é uma leitura que tem tudo para ser minhas favoritas, assim, do ano. O segundo livro que eu li é Heart the Lover, da Lily King. Esse eu também li em inglês, eu não sei se ele tem tradução, e eu vou ler a sinopse dele aqui. Um triângulo amoroso da faculdade se reencontra décadas depois, quando um dos três recebe um diagnóstico terminal. Muito do livro se passa não nesse reencontro, tá? Essa sinopse tá meio mais ou menos assim. Mas é um livro que eu li porque foi recomendado pelo Jack Edwards, que é um booktuber aqui que eu gosto muito de acompanhar as indicações dele. E esse livro ele foi indicado ao Women's Prize, se eu não me engano. E aí me despertou um interesse, assim, mas não foi uma leitura que eu gostei tanto. Eu gostei, assim, eu terminei de ler o livro, acho que várias partes eu gostei bastante, mas é um livro que tinha muitas referências sobre literatura, e principalmente literatura em inglês. E aí eu não pegava muitas das referências, porque assim, os personagens, eles são estudantes de literatura, então era tudo sobre literatura, e eu não entendi muita coisa, mas a história, assim, entre eles, eu gostei. Mas, de novo, acho que é o segundo livro que eu percebo que quando tem muitas referências que eu não consigo entender, eu não gosto muito de como flui a leitura. Depois eu ainda descobri que esse livro é meio que um prequel. Eu não sei se é uma sequência ou se é um livro que viria antes de outro da Lily King. Talvez por isso também eu não tenha gostado tanto. Talvez eu deveria ter lido outro livro dela, que é Writers and Lovers. Talvez se eu tivesse lido esse livro eu teria gostado mais de Heart the Lover, mas não gostei muito, mas assim, interessante. Gostei de saber que existe essa autora, talvez eu leia esse Writers and Lovers, pra ver se faz mais sentido tudo ali junto. Mas enfim, uma leitura, acho que uma das mais fracas, assim, do primeiro trimestre. O próximo livro que eu li foi um livro que foi escolhido para o Clube do Livro que eu participo, e se chama A Febre, do Marcelo Ferroni, e a sinopse dele é a seguinte: uma noite de alucinações febris narrada em tempo real entre o delírio e a consciência. Bom,
É isso que eu tenho pra falar sobre o livro. Não é a sinopse da história, né? Mas enfim, é um cara que ele foi lá cuidar do pai dele, que é doente, por uma noite, depois chega o irmão. Então, assim, fala muito sobre as relações familiares, mas é uma mistura entre a realidade e um surto. Então, uma ficção, não sei qual palavra usar, mas realmente parece uma noite de alucinações febris, assim. Pra mim era isso, tanto lendo quanto o que estava se passando na história do livro. E eu acho que o autor conseguiu realmente passar exatamente a sensação de quem estava vivendo essa noite na história. Então, eu gostei bastante. Eu acho que ele talvez não seja para todo mundo, até no Clube do Livro teve pessoas que gostaram, teve pessoas que não gostaram. Acho que ele pode ser um pouco polêmico nesse sentido, mas eu acho que vale muito a leitura, ele é bem curtinho também, então vale ler. Eu não conhecia esse autor, foi legal conhecer, assim, não é um tipo de leitura que eu escolheria sozinha, provavelmente, não sei também, mas não conhecia e eu gostei de conhecer pelo Clube do Livro e foi uma leitura diferente do que normalmente eu faço. Outro livro que eu li, eu vou ter que ler o nome do livro porque é bem comprido e senão vou me perder. One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, do Omar El-Akkad. E a sinopse dele é o seguinte: um ensaio literário sobre como o mundo ocidental constrói e reconstrói a narrativa das atrocidades que deixou acontecer. Eu li esse livro só pelo título dele. Eu acho que o título dele resume muito sobre o que se passa no livro. Eu pensei que poderia ficar um pouco repetitivo, assim, e ficar falando as mesmas coisas, mas não. Eu acho que eu aprendi mais coisas com esse livro do que eu esperava aprender. Então o livro fala, né, como a sociedade, ela, quando passa alguns anos de alguma coisa que aconteceu, que foi uma história terrível na história da humanidade, né, na nossa história como seres humanos, todo mundo fala, como é que deixaram isso acontecer? Eu não deixaria, isso é um absurdo, e todo mundo é contra alguma coisa que aconteceu depois de anos que isso aconteceu. Eu acho que o maior exemplo disso é o Holocausto, se a gente pensar. Quando eu tava na escola, eu sempre pensava assim, como que deixaram isso acontecer? Como que isso aconteceu debaixo do nariz de todo mundo e ninguém fez nada pra parar? E aí, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo hoje, um grande tema desse livro é o genocídio na Palestina. A gente pensa muito que realmente, assim, a história se repete o tempo inteiro e as pessoas não fazem nada para mudar. Inclusive, um dos temas de outro livro que eu li, que eu gravei aqui no canal, o único outro vídeo que eu tenho aqui, que é O que Podemos Saber, fala um pouquinho disso. Como a gente é totalmente passivo, um absurdo o que está acontecendo no mundo. E eu acho que o livro fala muito sobre isso, mas ele é uma não ficção, né? E além do óbvio, eu acho que esse livro me ensinou muitas outras coisas sobre como a ocidentalização impactou o mundo persa, o mundo árabe. Inclusive, eu falaria em qualquer outro momento que impactou o Oriente Médio, mas entendi também como o Oriente Médio, esse termo, né, é muito eurocêntrico e que não faz tanto sentido. Enfim, foi um livro que me impactou muito e eu acho que eu esperava que ele me impactasse pelo título dele, mas me impactou além do que eu esperava. Foi, acho que talvez a leitura mais importante desse ano até agora. E o próximo, aí eu já vou mudar um pouquinho o clima, né? Porque aí eu li a trilogia dos Jogos Vorazes em, assim, 20 dias eu li os 3 livros, porque eu fiquei obcecada. E pra quem não sabe o que é Jogos Vorazes da Suzanne Collins, eu vou ler a sinopse aqui, mas eu imagino que todo mundo saiba um pouquinho sobre o que é, já deve ter visto algum filme, enfim. Em um futuro distópico, uma adolescente é sorteada para lutar até a morte num reality show televisionado pelo governo como forma de controle político. Essa é a sinopse do primeiro livro ali, enfim, a história se desenrola muito nos próximos e foi incrível. Assim, eu tinha visto o primeiro filme há muito tempo atrás e eu não sei, eu tinha gostado, assim, mas era isso. Só que eu vi muitas pessoas, assim, que eu acho interessante as coisas que as pessoas gostam, falarem muito de Jogos Vorazes. E apesar de na minha mente ser uma trilogia que era adolescente, mas eu acho que eu só faço essa conexão porque eu era adolescente quando lançou, quando eu conheci. Não tem idade para se ler esses livros, não é bobo, é muito político
E eu fiquei obcecada, eu li muito rápido, eu só pensava nisso. Eu ainda não revi o filme e não vi os outros filmes. Eu ainda não li as continuações da trilogia. Eu até tenho Amanhecer na Colheita aqui, que eu comprei há pouco tempo, tô louca pra ler. E assim, eu não sei como falar sobre como foi essa leitura pra mim sem ficar babando e, sabe, só ficar falando, gente, foi incrível. Eu acho que todo mundo deveria ler. Foi muito surpreendente pra mim, porque ele foi muito melhor do que eu pensava que ele fosse ser. Eu falo ele, né, mas é a trilogia, assim, porque realmente eu não consigo nem diferenciar um livro do outro, porque eu li como se fosse um livro só, assim, emendei a leitura dos três e foi tudo maravilhoso. Eu acho que teve acho que é o último, eu gostei um pouquinho menos do que os outros dois, mas ainda é incrível. Top leituras do ano, com certeza. Ai, top leituras, né? Eu li 12 livros, mas enfim, ele realmente foi um dos meus preferidos. E aí fica o recado, né? Se tu ainda não leu também, pensando que pode ser meio bobinho ou, enfim, tá só enrolando, para de enrolar e vai ler esses livros, porque são maravilhosos. Eu acho que todo mundo deveria ler. O próximo livro que eu li foi Amêndoas, da Won Pyung-song. Espero ter falado certo. E foi um livro que eu li também pelo Clube do Livro. Foi o livro de fevereiro, se eu não me engano. E eu vou ler a sinopse dele aqui, que é: um menino que não consegue sentir nem expressar emoções aprende, através de uma amizade improvável, o que significa se conectar com o mundo. É isso, é um menino que ele não tem emoção nenhuma, assim, ele foi diagnosticado com uma amêndoa pequena. Eu não lembro qual é a parte do cérebro, mas é uma parte do cérebro que parece uma amêndoa e por isso que o livro se chama Amêndoas. Mas ele tem um problema físico, assim, que realmente impacta ele, que ele não é capaz de sentir nenhuma emoção. Então, é uma perspectiva de leitura bem diferente do que eu já tinha lido. Pensar, né, sobre como que deve ser viver no mundo sem sentir nenhuma emoção. Mas foi muito legal. Eu acho que o que eu mais gostei foi a parte que fala sobre como ele construiu uma amizade super improvável. Tem uma coisa que sobrou pra mim ali, que foi um romancinho que pra mim não precisava, assim, eu tava muito centrada na amizade. Eu acho que isso que carregou o livro. Mas eu gostei bastante também. Fica a dica aí se vocês gostam de ler sobre perspectivas diferentes, de pessoas diferentes. Esse é um livro sobre uma perspectiva de uma pessoa que não tem emoção. E eu não sei se isso é comum ou não. Eu nunca tinha visto um livro desse jeito e foi bem legal de ler. O próximo livro que eu li foi Ainda Não Morri, da Holly Jackson. E esse livro, ele permeou as outras leituras porque demorou um pouquinho mais, porque eu li junto com o meu namorado. Assim, cada um com o seu Kindle e a gente ia lendo os capítulos e esperando o outro terminar o capítulo para ler o próximo. Foi uma experiência muito legal. Ah, esqueci a sinopse, peraí. Uma detetive investiga o próprio assassinato, sabendo desde o início que vai morrer. Uma detetive, mais ou menos, tá? Ela é uma menina que ela decide investigar o próprio assassinato porque ela sabe que vai morrer. Eu repeti a sinopse. Ela tem ali 7 dias de vida, isso não é spoiler, tá? É muito no começo, assim. Ela tem 7 dias de vida e ela precisa descobrir quem matou ela. E ela passa os últimos dias dela assim, tentando descobrir quem foi o assassino dela. Não vou falar muito porque eu acho que essa premissa é bem interessante, assim, e aí se eu ficar falando de como é que funciona, não vai fazer muito sentido. Não gosto, acho que já entra num spoilerzinho. É um livro de suspense muito bom de ler, muito fácil, assim. Tu não quer largar porque tu tá criando teorias o tempo inteiro. Então, tu cria uma teoria ali com base em algumas informações que o livro te passa, e aí passa 2 capítulos e aí tudo cai por terra e aí tu cria novas teorias e assim tu vai até tu ir descobrindo tudo que precisa descobrir até chegar no assassino, né? Enquanto isso também acontecem outras coisas ali na vida da personagem principal. Mas o foco realmente é a investigação, então muito legal de ler. E essa experiência de ler ao mesmo tempo que outra pessoa foi muito massa. Eu acho que eu nunca tinha feito isso. Não, eu nunca tinha feito isso. E era ótimo, assim, ficar comparando as teorias. A gente compartilhava, falava, eu acho que essa pessoa fez isso, eu acho que isso aqui. E aí a gente ia se complementando, assim, pra tentar descobrir junto com o personagem principal o que tinha acontecido ali. Foi muito legal, assim, tanto a leitura em si, quanto essa experiência de ler em conjunto, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu acho que livro de suspense, esses de descobrir quem matou, quem fez alguma coisa, eu acho que eles são perfeitos para esse tipo de leitura compartilhada, né? O próximo livro que eu li foi A Parede, da Marlene Haushofer, e a sinopse é a seguinte: uma mulher acorda e descobre que está isolada do mundo por uma parede invisível e intransponível.
e precisa aprender a sobreviver sozinha. E eu li esse livro porque eu tinha lido Eu Que Nunca Conheci Homens, não é da mesma autora, assim, mas eu entendi que era a mesma vibe, e eu tinha gostado muito de Eu Que Nunca Conheci Homens, então eu queria um livro mais ou menos nessa mesma energia, assim, de mulher sozinha no mundo. Enfim, Eu Que Nunca Conheci Homens não é exatamente uma mulher sozinha, mas eu pensei que poderia ter essa mesma vibe, assim. Eu acho que eu entrei com uma expectativa que atrapalhou um pouco a leitura, porque no final a leitura foi muito contemplativa. Essa mulher, ela realmente estava sozinha, só ela e os animais ali, sei lá, 80% do livro. O que tu vai falar quando só tem essa personagem com os animais? Conta ali como era a rotina dela, é ela narrando, né? Então é como se fosse um diário dela ali. É realmente contemplativo, fala sobre as paisagens, assim, tenta nos colocar naquele lugar com ela. Eu consegui imaginar algumas coisas ali, isso foi legal. Foi legal a dinâmica que ela criou com os animais, então eles viraram ali família mesmo. Mas enfim, eu ainda preferi ler Eu Que Nunca Conheci Homens, mas eu gostei bastante desse também. Não sei se é uma leitura para todo mundo, porque, de novo, ele é mais devagar, assim, então tem que ter uma paciência ali. Eu li um pouquinho mais devagar mesmo, não devorei o livro. E eu acho que a coisa mais legal desse livro foi que eu terminei ele pensando assim, na real, acho que eu deveria aprender a plantar, deveria aprender a cuidar de animais, deveria aprender a fazer uma fogueira. Aí eu comecei a pensar, acho que eu deveria ser escoteira, assim, que vai que qualquer coisa aconteça no mundo aí eu não sei me virar de jeito nenhum, assim, não sei nada de nada, não sei nada sobre plantação, no máximo meus conhecimentos sobre Stardew Valley, que isso, né, Stardew Valley. Mas, enfim, só coisas que eu fiquei pensando ali que eu gostaria de aprender. E quando vê eu aprendo, né, porque eu sempre falo que eu queria muito viver numa fazenda ali, plantando o que eu preciso para sobreviver, e eu seria muito feliz assim, eu acho. Tô cada vez mais perto desse mundo ideal. Então esse livro fez eu também entender que eu tenho coisas para aprender se eu quiser viver essa vida. Uma coisa meio Clay de lifestyle, sabe? Aí eu acho bem incrível o canal dela. A próxima leitura também li em inglês e o livro chama The Road to Tender Hearts, da Anne Hartnett, e a sinopse é a seguinte: uma road trip com personagens excêntricos, humor torto e uma história que vai sendo mais sombria e mais boa do que a capa faz parecer. Essa sinopse está escrita totalmente com base no que eu fui anotando enquanto eu estava lendo nas minhas percepções do livro, tá? Porque eu escolhi esse livro e aí eu vi a capa ali e eu pensei que ia ser um romancinho bobo, sabe? E eu acho que eu queria esse tipo de leitura depois de sair daquela totalmente contemplativa. Eu tava com medo de entrar numa ressaca literária, assim, um limbo, e eu precisava de alguma coisa fácil para ler. E aí eu fui ler esse, assim, achando que ia ser romance mesmo, e nada a ver. Claramente eu não analisei a capa direito também. É uma road trip, é um livro de road trip, e aí tem histórias trágicas e tem um humor muito perigoso, assim. É um humor que faz a gente rir de coisas que são pesadas. Então é uma coisa que te dá um estranhamento, mas eu rio muito desse tipo de coisa. Assim, chega a ser de nervoso, sabe? Mas o livro consegue fazer assuntos pesados serem muito leves. E eu amei esse livro. Esse é o livro que eu falei que parece um pouco a leitura do Frederick Backman, que é do Gente Ansiosa e do My Friends, que eu li. Confirmou que esse é o meu tipo de livro. Amo esse tipo de livro. E esse, com certeza, foi o meu livro favorito que eu li até agora esse ano, assim. Apesar de que Jogos Vorazes tá ali, né? Tipo assim, não sei nem se tem como comparar um com o outro. Não, mas eu acho que The Road to Tender Hearts é meu preferido. E é um livro muito gostosinho de ler, assim. É gostoso, mas não é também bobo, sabe? Trata de assuntos relevantes e interessantes. Então, eu amei. Acho que todo mundo também tenta ler esse livro aí, que vale a pena. Eu não sei, eu acho que esse eu tenho quase certeza que ainda não foi lançada a tradução, mas se tu consegue ler em inglês, ele é bem facinho de ler em inglês, e se não, fique atento aí, quando lançar, vale a pena ir atrás para ler também. O próximo livro que eu li foi Pra Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire. Também foi um livro do Clube do Livro, que eu não conhecia nem a autora, nem o livro, e aí as meninas recomendaram, e a leitura foi bem poética.
Eu gostei bastante desse livro, acho que me fez refletir muito sobre as relações que eu tenho com as outras mulheres da minha família, e o livro faz isso, né? Então ele reflete a relação entre as mulheres ali da família, principalmente das irmãs principais ali com a mãe delas, mas a relação entre as irmãs muito também. Eu não vou falar muito sobre a história do livro, porque acho que vai ser um spoilerzão, assim, é melhor ir sem saber nada, mas saibam que a escrita é bem poética, então, assim, muitas frases destacadas ali dentro do livro. Às vezes isso me fazia me perder um pouquinho na leitura, então eu tinha que voltar e reler algumas partes ali para fazer fluir um pouco mais, mas vale muito a pena também, é um livro curtinho. E além de me fazer refletir sobre a relação entre as mulheres, eu acho que são mulheres mais velhas, as personagens principais. E poderia ser um pouquinho mais aprofundado sobre como é ser uma mulher mais velha, mas ele aborda já de uma forma geral, assim, bastante esse tópico. O que mais ficou para mim nesse livro é que só envelhece quem tá vivo, e enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que viver. Então, sem essa de ficar pensando que eu sou muito velha para isso, passou meu tempo, não mesmo. Tem que viver e fazer coisas novas e aproveitar a vida, porque, de novo, só envelhece quem tá vivo. Eu gosto dessa frase. Acho que eu aprendi isso muito com a Lorelai Fox. Enfim, essas foram as minhas leituras do primeiro trimestre de 2026. Foram leituras um pouco diversas, não tão diversas assim, mas são livros que eu gostei, tem alguns que eu gostei um pouquinho menos, assim. Não abandonei nenhum livro esse ano, tô empolgada, é muito forte, né? Mas tô dedicada a ler os livrinhos que eu me propus, até porque todos são muito bons de ler, apesar de eu ter gostado um pouco menos de alguns ainda, todos foram legais. Espero que vocês encontrem algum livro aqui na lista que vocês se interessaram e que vocês gostariam de ler. Se lerem, me contem aí o que vocês acharam também. E se vocês já leram algum desses livros também, falem o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha mini descrição aqui do que eu pensei. E é muito difícil voltar nos livros que eu já li para fazer algum comentário para fazer esse vídeo, porque minha memória é muito ruim, assim. Eu tô sempre lendo, vendo alguma coisa nova. Então as coisas que eu já li ou que eu já vi há um tempo, assim, somem total da minha mente. Então essas observações que eu trouxe aqui, esses comentários, é realmente o que grudou na minha cabeça, assim. Porque eu lembrei disso tudo enquanto eu estava revendo a minha lista de lidos de 2026, desse primeiro trimestre. E é isso, espero que vocês tenham gostado, encontrado alguma recomendação aí para vocês. Eu sei que eu sou muito curiosa de saber o que as pessoas estão lendo. Inclusive, eu tenho o meu Goodreads que está atualizado. É só entrar no link que está aqui na descrição, tem no canal também. E aí pode me adicionar lá para a gente ficar vendo também o que a gente está lendo. Lá eu sempre atualizo o que eu tô lendo, o que eu já li. Aí dá pra pegar uns spoilers também, ver alguns reviews lá, só de nota, né? Não escrevo nada quase nunca. Espero que vocês tenham gostado e tchau!